Bom dia, minha turma amada e querida do nono ano do Colégio Augusto Batista. Nós iniciaremos hoje a unidade 3, o continente europeu, tema 1, aspectos naturais desse continente, certo? Bem, antes de começar o assunto, eu quero pedir desculpas a todos vocês por não ter estado com vocês no mês que passou. Eu tive problemas de saúde aí, estava em tratamento, estou retornando, ainda estou em tratamento, mas estou bem melhor, graças a Deus, tá certo? Então eu peço desculpas, tentaremos resolver de uma forma que venha agradar a todos, né? É lógico, inclusive ao professor e à escola, na tentativa de colocarmos aí, tentativa de sanar, a verdade é essa, alguns problemas aí que nós temos em relação à recuperação, em relação a essas provas, em relação aos trabalhos, tá? Tudo isso aí relativo ao mês que passou, tá bom? Então nós faremos trabalhos, faremos provavelmente outra prova, né? Para recuperar essa nota do mês que passou, tá? Então no decorrer das aulas eu vou passando as novidades aí para vocês, tá bom? Então, bem, tema 1, unidade 3, continente europeu, certo? Ah, gente, nessa parte aí, nós iremos tratar de enfatizar, vamos dizer assim, os contrastes físicos, históricos, sociais e econômicos, tá certo, desse continente. Nós iremos conhecer com certeza e compreender alguns fatores, tá? Alguns fatores, vamos dizer assim, que fazem da Europa o continente, um continente, e não apenas uma península, né? Vamos conhecer algumas características relacionadas aí ao clima, ao relevo, à hidrografia, vegetação e como também a localização desse continente. Nós vamos caracterizar aí a população europeia, vamos destacar alguns fatores, alguns aspectos aí como quanto ao crescimento, a distribuição de renda e ao desenvolvimento. Vamos relacionar a questão dos fluxos, né? Questões migratórias, relacionar o crescimento, vamos dizer assim, populacional, ao xenofobismo, né? E ao desemprego dentro da Europa, né? Informar também sobre os problemas causados pelo xenofobismo, tá? E até mesmo pela pobreza. Lá também existe pobreza, né? Em países ricos e influenciando principalmente, vamos falar desse desenvolvimento socioeconômico, tá? E no tocante também a essa questão do Covid, como é que está a Europa, como é que está o mundo em relação a esse problema seríssimo, né? Que tá matando, ainda continua matando, certo? Então, bem, eu vou pular aqui para o primeiro slide. O que é que eu tenho aí? Aspectos naturais. Então, no primeiro ponto de vista aí, o que eu preparei para vocês foi em relação à localização. Então, a localização, né? Então, a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, né? A oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é também conhecida como o Velho Mundo e ela é considerada o berço da cultura ocidental. Então esse resumo que eu fiz para vocês é só para facilitar na hora da leitura lá no livro, tá bom? Então a Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, né? Sendo considerada então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia, certo? Então essa massa continental que é formada pela Europa e pela Ásia. Os dois continentes são separados pela cordilheira chamada Montes Urais, não esqueçam disso, por favor. Isso aí são algumas dicas para a prova, né? Então, devido ao seu contorno bastante irregular,
o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos e muitos países com costas litorâneas, tá bom? Para facilitar, não é? Então isso aí é uma das principais características desse continente. O que eu posso falar mais para vocês para ajudar? Então, é um continente que está dividido hoje em 50 países, né? Todos eles com suas diferenças, seja no aspecto físico, nas paisagens ou nas etnias, né? Então a Europa é também marcada por grande rivalidade. Eu quero que vocês entendam isso, né? Um número excessivo, muito grande de guerras, né? Já registradas, vocês sabem. Então, após essas mudanças que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido, tá? Em países capitalistas, que vocês já são sabedores disso, né? E países socialistas, um liderado pelos Estados Unidos, né? No caso, os capitalistas. E outros, né, liderados pela ex-União Soviética, né? Então essa divisão da Europa, ela se tornou política, ela se tornou econômica, se tornou ideológica, né? Então assim os países capitalistas, vamos dizer assim, os europeus, passaram a compor a Europa Ocidental, tá? Ou Europa do Oeste. E os países socialistas, aqueles que aderiram à União Soviética, a parte oriental, ou do leste, né? Então fica bem claro isso aí. Mesmo com o fim da Guerra Fria, essa divisão, né, da Europa, vamos dizer assim, ela ainda permanece. É incrível falar isso, mas ainda permanece, né? Então, ela é totalmente localizada no hemisfério norte, né? A Europa é cortada pelo Círculo Polar Ártico, no extremo norte, e apresenta, a parte do seu território, ela apresenta-se na zona polar. Então, a sua maior área continental, eu poderia ter colocado o mapa para vocês, ficaria bem melhor, né? Eu estou olhando para o mapa aqui. Encontra-se na zona temperada. Então, vamos dizer assim, onde apresenta, e vocês vão ver isso também, uma grande diversidade vegetal e uma predominância do clima temperado, né? Bem, essas terras da Europa, a verdade é essa, elas estão distribuídas de forma compacta. Elas apresentam algumas fronteiras que as delimitam e separam, vamos dizer assim, de outros continentes, né? Vocês viram um exemplo aí quando eu falei em Eurásia, né? Tá certo? Eita, desculpe aí porque ainda estou cansando, tá? Então, por exemplo, se eu falar nos continentes ao norte, né? Nós temos aí essa separação pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Se você tiver um mapa aí vai ficar tão fácil. Mas eu vou colocar um mapa para vocês, coisa que eu não coloquei nesse slide, tá bom? Então o litoral é muito extenso. Ele é recortado, ele é constituído por um grande número de golfos, penínsulas, mares, fiordes, né? E outros acidentes geográficos, tá bom? O que é que eu posso acrescentar mais aí para vocês, né? Deixa eu ver. Eu acho que só, né, por enquanto, tá certo? Então assim, a Europa, voltando agora para vocês aí. Então olha aqui onde é que eu parei, ó. Vem aqui, ó, tá? A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, não é? Os dois continentes aí no caso são separados pela cordilheira chamada Montes Urais. Então, quando você começa a observar aí, você começa a observar o mapa da Europa, você começa a ver que realmente é cheio de altos e baixos, né? E que a maioria dos países da Europa, eles têm realmente um contato com o mar. São países localizados no litoral, tá? Mas eles são cheios aí de vamos dizer assim, de penínsulas, de ilhas, né? Toda essa costa litorânea, né? Vamos passar para outro slide aqui. Deixa eu ver o relevo. O que é que eu coloquei do relevo para vocês aí? O relevo europeu apresenta padrões diferenciados, né? Articulando um conjunto de terras baixas. Eu acabei de falar para vocês sobre isso, né?
com menos de 200 metros de altura, e um sistema de regiões montanhosas. Então, a combinação de montanhas e planícies de distintas idades geológicas, ela oferece grande variedade de ambientes. A Europa é o segundo menor continente depois da Oceania. Para você ver que é pequeno, né, para tantos países. E também o que apresenta o relevo mais plano, com altitude média de 230 metros, né? Suas grandes planícies, como as estepes russas, alternam-se com as cordilheiras de formação geológica mais recente, tá? Isso aí, gente, foi sobre o relevo para vocês, tá bom? Então, o que é que eu posso acrescentar para vocês fora isso aí? Então, cerca de 2/3 do território europeu são formados, né? Vamos dizer assim, pelo menos eu quero que você entenda dessa forma, por planícies, com menos de 200 metros de altitude. O que mais aí? Seu relevo divide-se em 3 tipos específicos, tá? Planaltos ou maciços antigos, né? E as planícies centrais, tá certo? Essas planícies centrais, eu vou caracterizar para vocês, são áreas férteis. Elas estão situadas ao centro do continente europeu, né? Aí você tem cordilheiras recentes ou dobramentos aí modernos, né? Que são, no caso, as montanhas muito jovens com elevadas altitudes, tá certo? Então eu posso citar como exemplos aí de planos antigos, os Montes Urais, os Alpes escandinavos, né? Quem mais aí, meu Deus, o que é que eu posso lembrar mais aí? Planícies centrais, né? A planície da Panônia, de dobramentos modernos. O que é que eu tenho aí? Eu tenho os Pirineus, está no livro de vocês, eu tenho os Cárpatos, eu tenho os Apeninos, desculpem se eu errar alguma coisa aí, tá bom? Me corrijam. Os Apeninos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso, tá certo? Então, essa variedade aí, tá? São padrões diferenciados, né? São padrões diferenciados. Só para iniciar essa variação de 230 metros, né? A altitude média, tá certo? Não é brincadeira, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que é que eu tenho para vocês aí agora no próximo slide aí. Vamos pular um pouquinho. Hidrografia, né? Essa hidrografia, gente, essa hidrografia aí, o que é que eu posso falar de diferente para vocês? Primeiro vamos dar uma olhada nessa parte. Eu estou com os mapas aqui que eu devia ter colocado, mas eu vou dar um jeitinho, tá? Então a hidrografia da Europa, ela é marcada pela grande quantidade de rios, né? Então, apesar da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu caracteriza por áreas com menos de 200 metros acima do nível do mar. Essas áreas representam 2/3 de seu território e, em grande parte, são constituídas por planícies fluviais. As regiões mais elevadas do relevo europeu, os Alpes, eu falei, os Pirineus, não é isso? E o Planalto Central da Rússia, funcionam como importantes centros de dispersões ou dispersores de água. Então, de modo geral, as capitais europeias são banhadas por rios importantes, como é o caso dos rios. Olha o que eu coloquei para vocês aí. Olha como ficou legal. O Tâmisa, que fica em Londres, né? Bom aprender isso aí, aprender mesmo. Não é decora, não, é aprender mesmo. O Sena, tá? Fica em Paris. O Spree fica em Berlim. O Danúbio, né? Você tem aí Viena, né? Esse rio ele banha tanto Viena como Bratislava, Budapeste e Belgrado. Você tem o Tejo, que fica em Lisboa, tá? Então, esses rios europeus, eles são historicamente importantes como meio de transporte, né? O que facilitou o desenvolvimento do comércio e da indústria. Além dos rios, o norte do continente possui importantes lagos, em sua maior parte de origem glacial.